Capacidade de suportar estresse tem alguma coisa a ver com empreendedorismo, com abrir o próprio negócio, ampliar o próprio negócio? Você já escutou alguma coisa sobre estresse? Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre isso, tá? Certa vez eu estava procurando, e evidentemente que eu procuro aquelas pessoas que me inspiram, né? Então, Donald Trump, aquele que foi, inclusive, é o presidente dos Estados Unidos, tá? Eu tive a oportunidade de, foi o primeiro livro que eu, o segundo livro que eu consegui ler em inglês, tá? Think Like a Champion, Pense como um Campeão. Eu estava nos Estados Unidos quando foi lançado aquele livro. Salvo engano, em 2009, eu via numa bilheteria, numa livraria nos Estados Unidos, e aí eu comprei esse livro, tá? Eu queria conhecer um pouco mais. Na época ele nem tinha sido presidente ainda, depois ele foi, tá? Então, certa vez eu estava querendo saber um pouco mais sobre estresse. Aí o que eu imaginei? Bem, pessoas que têm grandes empreendimentos, e no caso dele, eu imaginei o seguinte: esse cara já deve ter tido muita pressão, ele já deve ter passado por muito estresse, entendeu? Então o que eu fiz? Eu fui para a internet, entrei no YouTube e comecei a procurar os depoimentos dele a respeito de suportar pressão, de suportar estresse, tá? Ele foi uma das pessoas que ele numa palestra, ele comentou sobre isso aí, e ele relacionou o seguinte: a capacidade da pessoa empreender está diretamente ligada, ou ela é diretamente proporcional à capacidade de suportar estresse, de suportar pressão, tá? Então eu achei interessante. Só que aí eu vinculei com uma outra informação que há muito tempo eu já tinha, tá? Isso que era uma vez, num experimento que queriam provar a importância. Eu vou ser um pouco mais técnico, mas você vai entender a importância da suprarrenal. Suprarrenal são glândulas que estão sobre os rins. Sobre, renal sobre o rim. Essa glândula, ela é o local onde produz o hormônio que faz você suportar o estresse, o cortisol, tá? Então eles queriam provar, queriam ver qual que era o comportamento desse cortisol, se ele era realmente importante. Então o que eles fizeram? Eles pegaram 2 grupos de rato, e um deles, eles fizeram, o nome é complicado, adrenalectomia, mas eles retiraram a suprarrenal, entendeu? Tirou a suprarrenal dele, de um grupo de rato, e do outro deixou. Pois bem, já que a gente está querendo analisar estresse, se os ratos estivessem nas mesmas condições, eles viviam do mesmo jeito. O que está querendo dizer? Quer dizer, nas mesmas condições, então não tem diferença nenhuma. Perfeito? Se não tiver estresse, não tem problema nenhum. Aí colocava ele sobre efeito de estresse, barulho, falta de comida, superpopulação, tá? O que acontecia? Aquele grupo de ratos que estava sem a suprarrenal, eles morriam muito rapidamente, e os outros suportava o estresse, suportava o som, suportava a falta de comida, tá? Veja bem, então peraí, deixa eu ver se eu entendi, Levi. Quer dizer que o cortisol, que é um hormônio, vamos chamar de hormônio da adaptação, ele de alguma forma, ele dá uma certa capacidade de suportar pressão, tá? E a falta dele, que foi provada nesse experimento, como não tinha o cortisol, para garantir o suporte à pressão, existe toda uma explicação em termos de metabolismo, tá? Porque esse cortisol, ele faz o organismo fazer outras fontes de matéria orgânica se transformarem em açúcar, por exemplo, proteína, tá? Mas garante que você enfrente o problema do estresse, tá? É como se dissesse o seguinte: o nosso organismo, desde que ele tenha combustível, desde que ele tenha glicose, ele consegue suportar adversidades, tá? Então está provado que o cortisol, ele é o hormônio da adaptação, e portanto esses ratinhos que morreram é porque faltou a suprarrenal, que foi tirada, tá? Perfeito. Então é muito bom a importância do cortisol. Vamos voltar ao que eu estou falando. Nós estamos falando de estresse. Vai que você tenha um problema de suprarrenal. Então, se você tem um problema de suprarrenal, tá, onde ela não funciona direito, eu diria que você já tem fisiologicamente uma dificuldade de suportar estresse, tá?
mas percentualmente são muito poucas pessoas, tá? Tem que analisar se você não está aproveitando de uma válvula de escape para dizer que você é diferente, porque às vezes o problema é só emocional, tá? E às vezes você tá, tipo assim, você é muito forte, tem produção de cortisol normal e só não está suportando pressão por uma outra questão que está na sua cabeça e não é a realidade. Então, imaginando a situação onde você não tenha problema de produção de cortisol, a suprarrenal seja normal, eu diria que você tem capacidade de suportar estresse, tá? Agora, por que você não suporta? Bem, aí já é uma outra questão. Eu costumo também utilizar a expressão a respeito de estresse, é o seguinte: imagina uma mola, tá? Você tem uma mola que você pode pegar uma mola e espichar a mola. Você pode pegar a mola e contrair a mola, tá? Então, quando você distende, quando você comprime essa mola, eu diria que você está provocando uma deformação nessa mola. Essa deformação eu vou chamar de estresse, entendeu? É igual você. Então, você está, vamos supor, a gente fala de homeostase, equilíbrio, tá? Quando você está sob pressão, você é como se você fosse deformado de uma situação original. Tá? Ou porque distendeu, você ficou sob estresse. Mas você tem a capacidade, pela produção de cortisol que você tem, de restaurar, de recuperar a condição de homeostase, a condição original. Eu estou sendo um pouco mais técnico, mas ao mesmo tempo eu estou falando uma linguagem que eu tenho certeza que você está entendendo, tá? Eu estou relacionando que cortisol tem um aspecto hormonal, que a estresse tem um aspecto hormonal, que nós temos a tendência a voltar ao equilíbrio, tá? E, quer dizer, nós temos essa possibilidade de voltar ao equilíbrio, tá? A gente costuma utilizar muito até a palavra resiliência. O que é resiliência? Essa capacidade que você tem de voltar ao estado original, tá? Então, o que acontece? Como empreender existe muita emoção, muita pressão, tá? Muito estresse, tá? Então, tem pessoas que acham que elas não servem para isso, tá? Mas só que tem um detalhe, talvez é na primeira impressão, entendeu? Ela nunca empreendeu, nunca foi colocada sob pressão. Vou te dar mais um exemplo, que é muito, como a minha carreira sempre foi de professor, então é o seguinte: nós temos, eu até que nem, porque eu nunca fui o aluno, eu sempre fui o aluno mediano, tá? Eu sempre fui arrastando na escola, eu só comecei a ficar mais esperto na hora que eu vi que a coisa ia dar errado, né? Na hora que eu vi que nem bicicleta eu tinha, eu peguei e fiquei esperto. Mas até então, eu era um aluno mediano. Depois eu fiquei mais esforçado. Não é que eu mudei a inteligência, é que como eu leio mais, então eu leio mais do que a média, então eu consigo ter uma performance talvez um pouco melhor do que a média por conta da persistência e da disciplina, tá? Eu sei muito, eu já tive colegas, por exemplo, que foram muitas vezes melhores que eu em termos de aprendizagem. Com pouca coisa ela aprendia, tá? Não tiveram a persistência que eu tive para outras coisas, às vezes, né? Que na verdade não basta, bom na escola não significa necessariamente, diretamente relacionado com qualidade de vida, outras coisas, né? Deveria sim, mas não é. Deveria ser, mas não é. Vou te dar um exemplo, inclusive, nessa mesma linha. Tem pessoas que elas foram treinadas para tirar 10. Entendeu? Elas foram treinadas para tirar 10, a família estimula ela a tirar 10 e tipo assim, é como se não, tem que ser 10, tem que ser nota elevada. O professor também pensa dessa forma. Então as pessoas, elas na escola, elas treinam, tipo assim, elas foram treinadas, olha, o que o professor vai procurar na prova? Então ela treina para pegar e acertar a resposta. Entendeu? Ela é treinada para acertar a resposta, tá? Aí você vai empreender. O que você lê? Não sei. O que o cliente pensa? Não sei. Poxa, mas aí fica difícil, aí não sei. Aí eu vou acabar errando, sim. E aí? Aí, se for uma pessoa que ela tem a mania de 10, ela não vai gostar. Ela vai sentir muito estresse, ela vai diminuir a sua resiliência e provavelmente ela não vai empreender. Os empreendedores, normalmente, eles não são os nota 10, tá? Eles são um pouco abaixo. Se você analisar aí, por exemplo, você vai ver que vários deles, eles são mais integradores e ele aproveita do benefício daquela pessoa que ela é muito determinada para ela fazer trabalhos, não trabalhos relacionados ao trabalho com seres humanos, mas a um trabalho de computador e por aí vai, tá? O que eu estou querendo te dizer? É que se você quer empreender, não interessa da onde você veio, se você entende que você
tem o potencial para suportar pressão, porque você não tem nenhum problema fisiológico. Se você entende que à medida que você vai se expondo, o estresse vai ficando menor, porque a sua capacidade de suporte vai aumentando, a sua resiliência vai aumentando. Você, por exemplo, se você vende, tem dia que não vende. Entendeu? Então imagina só aquela pessoa que ela não tem resiliência. No dia que ela não vende, ela pega e fica, sei lá, numa ressaca de não sei quantos dias porque não conseguiu fazer uma venda. Tá? Agora o empreendedor está sempre exposto à adversidade. Tá? Então essa capacidade de suportar pressão, essa capacidade de ter resiliência, tá? Então ela é muito importante. É por isso que no meu livro eu peguei e destaquei que não adianta ficar ensinando só método, tem que ensinar comportamento, mas também principalmente hábitos e alguns princípios, tá? Tem alguns princípios que são importantes. Você, por exemplo, já ouviu falar de estresse em relação a negócio? Tá? E eu tô falando agora, tá? Só que é tipo assim, é coisa que todos sabem, mas praticamente quase ninguém costuma colocar o dedo na ferida, costuma falar sobre isso, e eu falo para você, tá? Quando eu fiz o meu e-book, como eu tenho defendido a ideia, eu fiz um livro para seres humanos, porque nós somos seres humanos, a gente tem sentimento, a gente tem, o empreendedorismo é carregado de muita emoção, e eu fiz questão de colocar isso no e-book, que já está sendo preparado para ajudar você a crescer, para ajudar você a atingir o seu propósito. Dica do dia: aprenda a suportar pressão, tá? Me acompanhe para mais dicas.